E convivi num outro momento da 3, que eu acho que foi na época do Forró no Sítio, do Cangalha. O que é que aconteceu? Exatamente no final, na minha leitura, aproximadamente de 2010, 2011, já no comecinho da social, quando a gente montou o Faroeste, foi quando a gente começou a sentir dificuldade. Foi quando começou a lei seca. Massa. Eu quero, cara, a tua experiência no ramo de eventos vai ser muito importante aqui pro nosso bate-papo agora, para esse nosso assunto, pro nosso corte, que é o fim das casas de show de Fortaleza. Que esse é um assunto que a gente já debateu muito aqui. Teve um cara, rapaz, teve um cara, me perdoe, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele entrou em contato comigo, ele é um historiador, professor da UFC, e ele estuda muito a indústria do forró. E aí ele, rapaz, teve um dia que ele mandou assim, um livro para mim ler, da opinião dele do estudo sociológico do forró e da indústria das casas de show. Eu digo, rapaz, isso dá um documentário interessante demais. Né? E eu queria ouvir de você qual a sua opinião, né? O porquê do fim das casas de shows, né? E a transição desse formato para os grandes eventos, né? Que eu acho que é bem claro, é bem nítido que mudou de casa para eventos grandiosos, né? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, né? Até por ter convivido por vários momentos, voltando aqui um pouco, só para dar uma passada, desde a época do Emanuel, o Gel, que tinha... Cara, tu participou, desculpa eu cortar, mas tu participou do começo e É isso que eu ia falar agora. presenciou o final Eu participei, e tá nos eventos. Eu participei da época da Manuel, que era o forró, que era os forró ao vivo que tinha dia de domingo, na transmissão da FM 93, e depois nas rádios que a Manuel arrendou, forrozão da 102, forrozão, não esqueço. Depois toda a rádio tava fazendo. Toda a rádio tava fazendo. Mas que o ingresso era popular, R$1, R$2, ingresso barato. Então convivi nesse período. Aí convivi no outro período do Clube do Vaqueiro, das casas, dessas casas de show. Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, Cajueiro Drinks, que foi na época que eu ainda estava na Sonzu e na época que eu montei o Cantinho do Céu. E convivi num outro momento da 3, que eu acho que foi na época do Forró no Sítio, do Cangalha. O que é que aconteceu? Exatamente no final, na minha leitura, aproximadamente de 2010, 2011, já no comecinho da social, quando a gente montou o Faroeste, foi quando a gente começou a sentir dificuldade. Foi quando começou a lei seca. Certo? Quando começou a lei seca, a gente começou a ter uma dificuldade porque as pessoas não compreendiam se aquela lei ela valia mesmo, se ela não valia. Então a galera pagava para ver e via que era problema mesmo a lei seca. E hoje a gente é totalmente favorável. Hoje não, há muito tempo. A lei seca, ninguém que for beber não tem que dirigir mesmo. Não tem que dirigir, isso é fato, tá nas estatísticas e tudo, e o cara não pode botar risco a vida das outras pessoas e a dele por conta de bebida. Enfim, então eu acho que um fator muito determinante para as casas longe da cidade foi a lei seca. As dentro da cidade, porque a gente também participou de onda na cidade. A gente fez um investimento muito alto no Mucuripe Clube, na Santos Dumont, com o engenheiro Santana Júnior. E era uma casa para 2.500 pessoas, toda fechada, porque aí dentro da cidade existe problema de poluição sonora. Então, longe, eu tenho um problema de lei seca, E a lei de cimento aqui dentro. e poluição sonora em todo canto. Então, eu acho que esses dois fatores foram os principais. Aliado a isso, as bandas, isso deixou de ser, porque isso era também uma vitrine para as bandas, essas casas semanais, entendeu? Toda quarta-feira tem um Lua do Sertão, toda quinta-feira tem um Curral do Boi, tem um Cangalha, é a oportunidade da banda mostrar, uma banda que está começando a mostrar o seu trabalho, os artistas mostrarem o seu trabalho, enfim. E isso também passou muito, e eu acho que isso... Quem determina isso é a internet, né? Os caras lançam a música, precisa mais mostrar o show. Primeiro chega a música, depois que chega o show, né? Hoje a ordem é inversa.
Antes o cara chegava com show e a música demorava mais porque era por causa da rádio. Hoje é o inverso. A música chega muito mais rápido. A Mari Fernandes surgiu na pandemia antes de fazer show. A música estourou depois ela fez o show. O Natanzinho, né? Então assim, estourou muito depois, né? Diferente. Tipo a Marília Mendonça, né? Marília Mendonça primeiro ela estourou, não tinha nem a banda montada. Aí depois foi que montou o show. Foi o inverso, né? A maioria dessa galera do piseiro aí foi assim. Exatamente. Então, assim, a casa de show e um outro fator que eu acho considerável, fora lei seca e fora poluição sonora, é a questão da violência, certo? Eu acho que o cara ele não quer mais ir para muito longe. Então, assim, a gente virou, a Fortaleza virou uma grande metrópole, assim como São Paulo e como o Rio. Então, eu só vou sair do meu bairro, que é Messejana, para, sei lá, vamos ir lá pro Eusébio, se for um negócio muito especial. Eu vou para o restaurante, pro forró, ou para churrascaria, que tem música ao vivo, mais próximo que no meu bairro vizinho. Por quê? Porque eu não vou pegar as leis secas, porque eu tô mais perto de casa, porque eu sei onde é que eu tô. Então, eu só vou me dispor a sair para um canto mais longe quando for um grande evento. Eu acho que o comportamento ficou desse jeito. Assim como é em São Paulo e no Rio. E em Belo Horizonte, nas grandes metrópoles é assim. Não tem casa semanal. Tem casa semanal nos bairros. Lá tem, em São Paulo. São Bernardo do Campo. Lá são cidades, né? É muito grande a comparação, assim, mas ninguém sai de um bairro para o outro, de uma cidade para outra para ir para forró semanal. Então acho que o comportamento mudou. Entendeu? E aí o cara escolhe para ir num evento grande, talvez uma vez por mês deva ter um evento de grande porte, e na semana, que era um forró semanal, e na semana o cara, ou ele fica na casa dele, desculpa, ou ele fica no bairro dele, com a turma dele, ele fica por ali. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu estava chamando o meu sócio para montar um forró. Por quê? Porque eu acredito que existe o público para escutar só esse forró, porque como eu participei da montagem do Cantinho do Céu, do Forró no Sítio e do Faroeste, momentos diferentes, eu acho que existe o público para consumir e para segurar, só que ele tem que ser dentro da cidade, ele não pode ser distante da cidade. Então tem que procurar geograficamente, fazer um estudo de um local. Eu acho que tem público para ter o forró semanal. Eu acho que tem público. Agora tem que avaliar poluição sonora e avaliar a localização por conta de lei seca. Mas eu acho que tem um público, sim, totalmente ocioso, sem ter a opção do forró. Eu acho que existe esse público. Eu acho que existe demais. Encerrou aí? Cara, eu fiquei feliz demais porque foi citado aí vários fatores aí que eu também concordo demais. Eu acho que até a gente me critica aqui, acha que eu tô defendendo, mas quando eu falo que uma das principais foram a lei seca, porque a gente conviveu. Eu, nessa época, eu tocava em banda ainda e a gente conviveu. A galera trancada dentro do clube sem poder ir para casa porque tinha uma blitz na porta do clube. E aí a prefeitura botou o terror mesmo, dizia onde é que tem festa. Puf. Qual é as rotas? As vias, Puf, botava lá, filho. 3 horas, 2 horas da manhã começava e ia até de manhã. O cara sem poder sair de... O cara não podia ir para casa. Aí pronto, aí começou a arruinar. O da Lei Seca eu participei lá no Cangalha, eu tava tocando no Cangalha quando a semana chegou. Poluição sonora. Aí foi medir. Baixa. Quando baixou o som todinho, o barulho do pessoal conversando ainda tava passando ainda. Você pode fechar, acabar e acabava. Aí pronto, aí começou o desmantelo, né? Ainda tinha mais um fator que eu queria saber da sua opinião, a questão do monopólio. Do monopólio dos escritórios que detinham né, o poder das bandas do momento que levava público e só ia para os clubes de vocês. As bandas de vocês só tocavam nos clubes de vocês, não tocavam pro outro clube ali concorrente, né? E aí essas casas também acabaram ficando sem poder de levar público. Existia isso. Isso é uma questão muito, assim, né? A avaliação ela depende muito. Por quê? Porque foi feito na medida que eu tinha
naquele momento, tinha 3, 4, 5 bandas, que era do nosso escritório. A gente, aí você, por exemplo, aí você diz assim, André, eu tenho um clube aqui, tem um clube em Messejana, um exemplo, certo? Eu quero botar um clube. Tá bom, beleza, vamos botar. Que dia você quer fazer? Dia de sexta-feira. Vamos fazer toda sexta, então vamos fazer uma parceria? Vamos. Então, eu investia com você desde o começo. Então, o que é que acontece? Eu apostava em você também, eu tinha um investimento. Pô, investimento como, André? Porque eu deixava de aquela banda estar tocando em outro canto para poder botar ela para levar público dentro da tua casa. Então, assim, isso era uma questão comercial sim. Totalmente comercial. Então, é claro que eu não ia tocar pro teu concorrente. Como era que eu tocava pro teu concorrente aqui dentro de Messejana? Eu não podia tocar pro teu concorrente dentro de Messejana. Se tu me procurou, eu acreditei contigo desde o começo, entendeu? Então, assim, só que isso era muito polêmico, né? Porque aí ficava todo mundo, por que é que não toca? Toca só uma vez. Aí, enfim. O Vantuil veio aqui e fica assim, rapaz, eu queria levar as bandas pra lá, não vinha ninguém, né? Aí tinha a questão também, tipo, porra, eu tenho minha casa. Tem um dia da semana que eu tenho minha casa, tenho meus produtos. Aí eu vou botar nessa semana, eu boto na minha casa. Aí o público que vem pra cá, ou então na outra semana já tá em outra casa. Quando eu for precisar botar na minha casa de novo, o público já, tipo, já... Porque você não pode levar a mesma atração pro mesmo bairro. Não dá. Toda semana. Só o Vantuil que botava o forró na rede. Quinta, sexta, sábado, domingo na Leblon. Aí, só porque era dele, ele botava lá. O exemplo do mercado hoje, eu tenho um exemplo pra te dar... porque assim, não estão me pagando nada não, mas é porque eu gosto. As coisas eu gosto da indústria, gosto de forró e gosto de falar. Um exemplo muito grande é aqui o Boteco Music aqui da Messejana, que semanal, lotado. Casa para 2.300, lotado todo final de semana. E tem atração lá todo final de semana. Dentro do bairro, no centro, não tem problema com poluição, porque não é um bairro residencial, não é uma parte residencial. Na área comercial. Na área comercial. É exatamente o que eu lhe falei, lembra? Então, o cara, em vez de ir para outro canto, aí ele vira o problema... Pro dono do clube não tem problema de poluição sonora e pro cara não tem problema de lei seca, porque ele tá perto de casa. Ele vai de Uber, ou ele tá perto de casa, não tem problema. É exatamente o que eu tava falando. E é igual em São Paulo, em todo canto é assim. Aí fora desse jeito. E... Você não vai, por exemplo, o Castelão, todo mundo, de alguma forma, se habituou a ir para o estádio. Foi feita uma grande reforma por causa de uma Copa do Mundo, até em relação às vias de acesso. Nada mais confortável do que sair para um show na Arena Castelão. Tu chega lá, tem 4 vias para tu chegar na cidade, para Brasil, Alberto Caveiro, do lado de cá, chega do Parque da Paz, entendeu? Tu chega em todo lado. Tem estacionamento, não tem problema de poluição sonora. Então Cidade Fortal. Por que é que só tem uma vez no ano na Cidade Fortal? Por quê? Porque tem problema de poluição sonora. Então já existe um acordo, existe um TAC, entendeu? Porque é uma área residencial. Então existe para ter só uma vez no ano, entendeu? Então, assim, hoje não dá, não cabe mais, existe leis, existe fiscalização, existe tudo. Não tem como você ter uma casa de show... Então, assim, quem é o cara que vai fazer um grande investimento com a acústica de uma casa de show, numa área, entendeu? Para gastar dinheiro, que foi o que aconteceu com a gente. A gente gastou um valor bem considerável e a casa não deu certo. Com acústica, com camarote, no ar-condicionado, toda fechada, e não funcionou. Dentro do Santos Dumont, com o Engenheiro Santana Júnior. Hoje é uma igreja, é a videira lá. E não funcionou. A gente começou com sertanejo, depois passou para forró. Tirou nem o prejuízo, não, né? Se não deu prejuízo? Não tirou nem o prejuízo, nada. Lá só deu prejuízo. Grande. Lá só deu prejuízo e grande. Então, a gente, entendeu? Não significa só você montar, né? Pra dar certo, entendeu? Não significa só você montar. Então, você tem que... Hoje... Aí, todo mundo ficou com medo, né? Outra casa que tem uma... Que é sólida também é o Cucucaia, né? Ele toda semana tem ali... Entendeu? Tem aquele forró, é mais o forró das antigas, né? Cidade Mix, quando faz também, dá bom. Cidade Mix tá bom, mas não é semanal, né? Não é. Não é semanal, né? Aí tem o Texas também, tá bom também. Mas eu acho que cabe o forró semanal. Eu acho que cabe o forró semanal. Se eu não me engano, eu não faço evento, mas vou fazer. O aniversário do Recesso, eu tô promovendo aí meu primeiro evento e eu vou entrar no ramo aí, eu começar a aprender esse negócio aí. Bora. Certo?
Se eu puder lhe ajudar, Na dar hora. conselho. Oxi, pensa aí, os conselhos ajudam demais. Mas eu vou, em agosto, se Deus quiser, tá mais ou menos. Não posso falar, porque quando eu divulguei a primeira ideia, eu divulguei e não deu certo. Aí também não vou divulgar mais, não. Vou divulgar só quando tiver tudo certo. É melhor, é melhor. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo. Aqui embaixo, você assiste outro corte. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!